Fala galera, tudo tranquilo? Hoje tô aqui pra dar aquela pregadinha. E damos sequência hoje na nossa série de provérbios, buscando a sabedoria. Uma série para as pessoas que querem ser mais sábias nessa vida e desfrutar das promessas de Deus, de sucesso para aqueles que decidem se mover em sabedoria. Dito isso, Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Caminhos tortuosos são caminhos desonestos, são caminhos vergonhosos. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Às vezes ir para frente demanda de nós mais trabalho, e se nós não estamos dispostos a limpar alguns celeiros, limpar alguns estábulos, então a gente também não vai ver colheitas mais abundantes. Faz sentido para você? A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. E é exatamente isso que faz a testemunha verdadeira ou não, não é? O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam no pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Eu tô lendo vários versículos aqui porque esse capítulo é um pouquinho mais extenso, mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de gastar mais tempo conversando sobre eles. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. De novo, essas promessas são só uma questão de tempo. Eventualmente, quem não é justo vai se dar mal. E eventualmente, quem é justo vai se dar bem nessa vida. Quem é sábio vai colher os frutos disso. Pelo menos em alguma escala para começar. É inevitável. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E é por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo nessa vida. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto para poder ir em frente. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder. O homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. E daí o próximo versículo diz o seguinte: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Lembrando que pobre aqui não é ter pouco, é ter falta. E apesar do amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, Deus não quer que ninguém seja pobre. Deus não quer que ninguém tenha falta, porque Deus quer te usar como um rio e não como uma represa. Ele quer te dar mais do que você precisa para que você possa tocar a necessidade dos outros em generosidade. E tudo bem que às vezes demora um pouco mais para a gente chegar lá, mas me motiva no fim do dia saber que o desejo que Deus tem para mim é de prosperidade. Eu sei que esse assunto ele foi um pouco machucado, ele foi um pouco ferido por mensagens mentirosas, por pessoas que enfatizaram só essa parte e tentaram vender promessas às pessoas, mas isso não exclui o fato de que Deus tem promessas de prosperidade para nós. Não ter falta é uma bênção, e poder abençoar a vida dos outros é a coisa mais gostosa dessa vida. Poder abençoar os outros é maravilhoso. Poder dar bons presentes, poder fazer aquelas surpresas assim. Enfim, acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. E agora vem a minha parte favorita desse capítulo inteiro. No temor do Senhor... No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Não só para aquele que teme, mas a família dele também. Isso é interessante. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Nós já falamos da importância do temor ao Senhor, como é a base para essa série inteira. Só que eu acho interessante como isso fica voltando. Mais importante do que a sabedoria é o temor. E se a gente tem enfatizado tanto a importância da sabedoria, imagina a importância do temor. O temor do Senhor nos mantém nos trilhos e ajuda o nosso relacionamento a crescer do jeito certo. Ele é um Deus lindo, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que se achega a nós, que nos deu livre acesso àquela sala do trono, mas ainda assim Ele é um Deus temível. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento,
mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos, isso é muito forte. Nos dias de hoje tem tanta comparação, porque com todas essas coisas rolando em rede social, a gente vê os pontos altos das pessoas e a gente compara aquilo com os nossos pontos baixos. E a gente começa a sentir que a vida não vale nada e isso é ridículo. Sabe, a gente não pode ser tão desanimado assim, essa cultura de comparação é horrível, velho, é horrível. Cara, seja você, cria a sua aventura e se anime com os outros, tipo, celebre a vitória dos outros e sonha, cara, sonhar é o primeiro passo. Nunca diga nunca. Mas por quê? Porque se animar, sonhar, se encorajar, cara, isso é vida para o corpo. Então não deixe essa cultura de comparação trazer inveja, trazer pecado sobre a sua vida, porque isso é podridão aos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, que no caso é Deus. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. E essa é uma grande diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor, e aqueles que são justos e aqueles que não são. Porque aqueles que se preservam em integridade, vivem de acordo com os mandamentos do Senhor, sabem que se ainda não em vida, existe um galardão que os aguarda. Existe recompensa e recompensas generosas, e por mais que isso não é o nosso motivo, isso ainda é um fruto da nossa devoção, que o próprio Jesus nos encorajou a perseguir. Então, ambição não é errado. O lance é onde está a sua ambição. Se é acumular riquezas para si nessa terra, onde tem traço ladrão, ou se são essas que você até na morte tem esperança. Então, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. E eu acho interessante isso, a sabedoria repousa no coração do prudente, ela descansa, ela tá ali, quietinha. Porque o prudente, ele não é tagarela, ele não é uma tracatrica. Então a sabedoria repousa, e quando a sabedoria precisa vir, precisa ser falada, ela vem. Mas o insensato não sabe a hora de ficar quietinho. E a gente viu no próximo episódio que saber a hora de falar te faz sábio. Saber o que não falar te faz sábio. O insensato está sempre falando. Então ele sempre bota para fora a sabedoria que ele não tem, e isso serve para ele mesmo como vergonha. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Em outras palavras, seja um bom funcionário. Foi mal, gente, tô meio gribado. Mas é isso aí. Esse é o episódio... O que? Episódio 17? Episódio 17 da nossa série de provérbios. Episódio 17, capítulo 14, porque no começo a gente fez os 3 episódios falando do primeiro capítulo. O que não foi a melhor ideia. Porque agora a gente tem um episódio e um capítulo. Mas enfim, se você não assistiu ainda o último episódio, eu sugiro que você o faça. E se você ainda não viu, o vlog meu e da dona da Pri na Noruega, por favor, assista, tá muito legal. E essa semana, quarta-feira, às 10 da manhã, sai um outro episódio. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe vocês e que todos nós sejamos mais sábios. E sim, eu estou usando uma camisa do Samurai Jack.